Olá, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio do Café com Pedro de Lima. Eu sou o Leandro, estou com a Vânia, minha colega aqui na imobiliária, e a gente vai falar um pouco sobre os imóveis 20 mais, os jovens atraentes do mercado, aqueles imóveis que já fizeram parte de muitas memórias e muitas lembranças das famílias, mas que agora já estão numa transição do mercado, né? Então essas famílias agora tiveram seus filhos, os filhos já estão se casando, constituindo a sua própria família, e esses ambientes acabaram ficando muito grandes. Então, essas pessoas agora estão buscando imóveis menores, né? E as famílias em crescimento, as famílias com filhos pequenos, ou ainda pessoas, jovens casais, que estão em busca de imóveis, percebem esta oportunidade, né, que a gente enxerga todos os dias, e o que a gente queria trazer é o nosso olhar sobre essas pérolas que a gente vê todos os dias e trazer atenção para esses imóveis que muitas vezes são esquecidos, mas que têm charme, têm história e principalmente muitas vezes estão em localizações muito boas. Vânia, como vai? Animada? Pouco envergonhada, mas vamos lá. Eu sou a Vânia, como o Leandro já falou. Estou aqui na Imobiliária Pedro de Lima já há 10 anos e vivi já um pouquinho. A gente tem visto mesmo essa mudança no mercado, né, de apartamentos que as pessoas estão procurando, apartamentos mais novos e estão esquecendo dos nossos mesmos apartamentos bons, de boa qualidade, de boa construção, em lugares assim que realmente não vai ter mais. Estão abandonados. Exatamente. O que a gente percebe é que, né, com o crescimento da cidade, os melhores lugares já estão ocupados, né? Assim, tirando algumas exceções, mas os melhores lugares estão ocupados. Então, se a gente for pensar aqui no Tatuapé, que é a nossa região, o entorno do parque todo já está ocupado, né? Então, a gente não tem uma perspectiva de ter um empreendimento novo novamente, né? Como que você vê esses apartamentos que já são mais antigos, mas que eles estão ali beirando o parque? Como que você enxerga o potencial que eles têm perante essa nova geração dos compradores aí, das pessoas que têm famílias pequenas, né, de filhos pequenos? Como que você enxerga isso? Bom, eu particularmente, eu adoro os de plantas mais antigas, os apartamentos mais antigos. Por quê? Apartamento grande de alto padrão antigamente, alguns já existiam a varanda gourmet, outros não. Mas a gente tem uma mobilidade dentro do imóvel, o dia a dia que é funcional, não só para receber amigos durante o fim de semana, mas durante a semana você tem a tua família real lá dentro. E cada um tem o seu espaço bacana, consegue ter o seu próprio quarto, não bater na canela da cama. Não, mas eu tenho uma varanda gourmet se é um apartamento novo, mas nos antigos não. Eu vejo como assim, com um olhar de que é só dar uma mexidinha na parte externa desse prédio, na nova reforma de dentro do seu imóvel que você está comprando, que você vai ficar com um apartamento assim, de alto padrão, com muita excelência. Você falou uma coisa interessante, né? Acho que é uma das principais diferenças que a gente percebe dos imóveis novos os mais antigos, a gente vai chamar aqui dos 20 mais, são o espaço íntimo, né? O espaço íntimo ele é sempre maior, né, do que o que a gente vê hoje, e a distribuição é um pouco diferente. Ela é mais equilibrada, né? Então a gente tem uma divisão entre varandas e salas de estar, ali, sala de jantar agradável, que é espaçosa, mas a gente também tem os dormitórios, os quartos que são espaçosos, né? Exatamente, E hoje a gente está exatamente. acostumado a entrar nos empreendimentos novos, que são os quartos bem mais apertados, né? Então, que muitas vezes acabam, que as pessoas, o que a gente vê, compram imóveis de 4 dormitórios e um deles precisa ser comprometido, né? Para poder ter um pouco de mais espaço de sala ou um closet maior, o que já não precisa num apartamento antigo. Não, só precisa ter um olhar diferente para eles. E o que, que você acha desse olhar? Assim, como quando a gente entra normalmente num imóvel já usado, de alto padrão, a gente percebe muitas vezes que ali já tem além de ter uma história, ele já tem uma decoração, né? Que muitas vezes ela é datada, né? Então, se a gente pega, por exemplo, imóveis dos anos 90, ele vai ter ali basicamente móveis e decorações que são um pouco mais antigos. O que a gente vê dos compradores, eu não sei se você tem essa visão, é que eles entram imaginando algo mais pronto, né? Então, por exemplo, às vezes não gosta do tipo do piso ou da folha do armário, né?
mas que são coisas que a gente que está aqui no mercado sabe que são coisas que facilmente a gente consegue mudar, mas uma vista a gente não consegue, né? Exatamente. O que a gente tem aqui, inclusive na região, são excelentes arquitetos que podem modificar o teu apartamento assim no piscar de olhos e que você vai se surpreender com isso. E a vista, claro, a gente vai ter uma vista eterna, né? Aquela vista que não vai ser mudada nunca. Eu acho que valeria muito a pena a gente repensar mais sobre esses 20 mais, como vocês estão chamando agora, com um olhar muito mais apaixonante. É uma coisa importante que você citou é que é da vista, né? Porque quando a gente vai normalmente para um bairro novo ou empreendimentos novos que estão lançando, e a gente vê isso na nossa região também, aquela vista que pode ser uma vista que a pessoa tenha hoje, amanhã ela pode não ser mais, né? Então pode, às vezes ter algum terreno, uma fábrica ali perto, ou algum grupo de casas que a gente que é do mercado sabe que aquilo ali talvez seja uma questão de tempo. Mas quando a gente vai para algum bairro mais consolidado do ponto de vista imobiliário, como é o nosso, né, aqui no Anália Franco, aqui nas imediações do shopping, a gente vê que já não tem tantos espaços assim, né? Então, quando a gente entra num apartamento e tem aquela vista é aquela. Dificilmente ela vai mudar, né? A vista e a localização, A né? vista é a localização. Né? Então, imagina, a gente está falando de ficar perto de um parque, perto de um shopping, que isso em São Paulo é algo raro, né? Então a gente tem o Parque de Ibirapuera, a gente tem o Parque do Povo, né? A gente tem alguns parques, o Vila Lobos, mas mesmo assim, aqui na Zona Leste, né, que é o nosso campo e é aqui que a gente trabalha, a gente ter bons empreendimentos do lado de um parque, do lado de um prédio, não é para qualquer E um, né? sem precisar tirar o carro da garagem. Isso é Isso uma que é o vantagem, né? fundamental aqui nessa loucura que está São Paulo. Então é muito mais prático. Você sai com uma bicicleta, com a sua motinha, ou a pé mesmo, e faz tudo, sem precisar tirar o carro da garagem. Isso também conta muito hoje. E o que você acha, por exemplo, das varandas, né? A gente tem visto, já existe uma. Quando a gente visita os decorados, a gente já percebe que o decorado ele já incorpora a varanda como uma área social, né? Ele já é incorporado ali na área social da casa. Nos antigos isso é um pouco mais dividido, né? Então a gente tem a sala, né? A sala de estar, jantar, uma sala mais íntima e uma sacada que não é tão grande como as que a gente vê nos imóveis atualmente, mas que muitas vezes ela circunda por todo o apartamento, né? Proporcionando vistas enormes. Como que você vê essa diferença de estilo de vida entre uma pessoa que mora hoje num apartamento mais novo e de uma pessoa que mora num apartamento ou que busca um apartamento mais antigo? É assim, eu acho que é muito individual isso, né? Porque assim, tem gente que adora fazer na sua varanda gourmet um churrasco. É muito pessoal isso, eu acho que isso é muito da família. Tem outros que não suportam. Tem aquela bagunça de cheiro de churrasco, piso escorregadio. Então é muito da pessoa mesmo isso. Eu acho que você tem que ver por esse lado. O que, que você pode fazer? Você pode nivelar, se você não quiser. Você quer ter uma varandona, você pode nivelar todos os espaços e ficar maravilhoso. É a questão realmente de você pegar um arquiteto e fazer do seu jeitinho. Porque tem gente que não gosta, Leandro, de fazer churrasco. E tem gente que adora fazer churrasco. Então precisa da varanda gourmet. Mas eu particularmente não curto. Eu não curto. Eu prefiro uma coisa mais intimista mesmo. No meu caso, eu gosto de churrasco, mas a minha esposa é proibido fazer churrasco em casa. Ela tem Porque... razão, vai sobrar pra Então, ela. a gente sabe que esposa feliz, casamento feliz. Porque acaba, Isso. tudo bem, a gente sabe que tem alguns prédios que tem um sistema de exaustão muito bom, mas isso não é regra, isso é exceção. E também existem apartamentos, prédios, que tem uma churrasqueira, desculpa, gente, muito bacana na área de lazer do condomínio. Às vezes até duas churrasqueiras, uma perto de uma quadra, que você pode, sabe, interagir com seus amigos no futebol, como você também tem uma outra perto do salão de festas. Então, é assim, é muito de gosto também, Leandro. Isso você falou uma coisa muito importante, que pelo menos dos apartamentos, dos condomínios que a gente conhece aqui na região, muitos prédios, né, eles ou cobram valores simbólicos para que use a churrasqueira, ou eventualmente nem cobram, né? Ontem eu estava visitando um cliente, o Magnifique, que fica aqui perto na região da Anália Franco, e o prédio possui uma churrasqueira que fica interligada com a piscina. E eles não cobram para usar. Então, e esses prédios de alto padrão, aqui a gente está falando majoritariamente de prédios de alto padrão, né?
ele já tem estrutura de louça, copos, taças, talheres, isso tudo já fica pronto no salão de festa. Então é muito mais cômodo para você e para os convidados de receber no prédio se você vai fazer uma reunião para muitas pessoas, Sim, né? Uma reunião mais íntima, ok, você consegue fazer isso dentro de casa, né? Mas, obviamente, você consegue fazer isso no prédio, né? Então também proporciona para os seus convidados ali, familiares, um ambiente diferente, um ambiente ao ar livre, né? Com uma luminosidade diferente, então também é gostoso, né? E para aqueles que têm crianças, as crianças acabam ficando mais soltas, exatamente. aproveitando o Aproveita playground a do prédio, quadra, né? aproveita, joga bola, faz aniversário lá embaixo para eles se interagirem, porque hoje tudo é a base de computador, celular. Então, eu acho que assim, tem vantagens e desvantagens em ambos. E cabe da gente também mostrar isso para o nosso cliente. E ele enxergar coisas que às vezes eles não estão enxergando. Porque o que a gente vê normalmente é que a maior parte deles são problemas estéticos, né? Então, os apartamentos antigos, eles têm como você mencionou, tem uma boa estrutura. Então, eles normalmente são muito mais silenciosos do que os apartamentos de hoje, né? A espessura das paredes, elas Uhum, são muito grandes. Então, também você tem muito mais privacidade e silêncio entre os próprios dormitórios dentro de uma casa, com certeza. né? Então, a gente vê assim, às vezes o piso não agrada, é aquela questão de tudo ser um pouco mais datado, mas a questão estética não é tão complexa, né, de se resolver. São reformas muitas vezes simples. Obviamente que fazendo com profissionais capacitados, com Uhum. arquitetos e Até equipes. no próprio prédio, não só dentro do seu imóvel, né? A pessoa também às vezes fala, ah, vou para aquele prédio velho, ai, tá tão demodê, precisava ser uma coisa mais contemporânea. Isso é questão também de a gente discutir com os proprietários, ver se dá para. Porque é um valor que você vai ter no teu imóvel muito maior daqui a 10, 20 anos. E o imóvel sempre está valorizando. Então não pode abandonar esses tipos de apartamentos e deixar eles esquecidos. Acho que tem que fazer uma reforminha nele, que ele vai ficar realmente muito mais suntuoso, muito mais bacana que os novos. Não estou desmerecendo, não é isso. Mas eu acho que vão ver com os outros olhares, sabe? Eu E, acho. e olha, você citou uma coisa muito importante que aconteceu numa experiência minha mesmo antes de eu me tornar corretor. Eu fui morar num prédio, né? Quando eu fui comprar meu apartamento, escolhi um prédio que ele tinha uma localização. Escolhi pela localização que ele ficava perto da minha sogra. Mas não era, ele não estava do jeito ideal que eu esperava, né? E uma solução que eu tive e que eu às vezes comento com alguns clientes meus e isso acaba, isso vai de cada um, mas eu entrei para o conselho do prédio porque eu era a única pessoa que tinha criança no prédio. Então, de 40 apartamentos, eu era o único com criança. Os demais já estavam na fase dos netos. E aí todas as mudanças, a gente começou a criar no prédio um ambiente especializado para atender as crianças. Porque quem vai comprar um apartamento grande hoje, majoritariamente são famílias em crescimento, né? Que tem Uhum, crianças, uhum. enfim, ou que tem jovens. E aí a gente começou a mudar o prédio e a gente percebeu que não só fomos atraindo outras famílias, e hoje nós somos em acho que 6 ou 7 apartamentos com crianças, eu era o único há 4 anos atrás. E mais também que começou a ter uma busca e valorização desses imóveis, né? Então isso acabou que agradou e foi um ponto de discussão nas reuniões e que acabou se tornando realidade no que a gente planejou, de que essas melhorias, visando as famílias, acabam atraindo as famílias e tem uma valorização maior nos apartamentos. Como que você vê isso assim? Você percebe que essa necessidade por espaço, ela vem dessas famílias com criança? Você acha que vale a pena investir nesses apartamentos que muitas vezes não te agrada a um primeiro momento, mas que eles estão numa localização importante, estão perto de uma escola, estão perto de um parque, ou perto de um shopping, De um de um hospital. hospital? Eu acho que tem que realmente. É que as pessoas. A gente está falando do lado bacana, né, Leandro? Mas o preço desses condomínios é fora da casinha, não tem condições. Imagina, compro um maior e com um condomínio melhor o valor, o custo-benefício é melhor. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque tem condomínios que você vai estar naquela localização que nenhum outro vai conseguir estar. E aí você vai pagar o teu conforto, o seu status. Você vai comprar coisas para você
que vão te fazer bem, que te agradam. Então, a gente tem que sempre pesar na balança. Será que está muito caro mesmo? O que dá para melhorar aqui? E as pessoas realmente administrar o condomínio, porque muita gente também não tem nem paciência para tomar conta de condomínio. Então, eu acho que é um ponto negativo. Por um lado, sim, mas olhar isso e tentar uma solução para isso também. Porque esses condomínios são, assim, a menina dos olhos. Por exemplo, eu estou falando aqui do Tatuapé e do Anália Franco, que é onde eu atuo mais, né? Então, eu acho assim que realmente o espaço para quem está com criança pequena, a privacidade que você vai ter com esses seus filhos é muito melhor. A gente teve um exemplo de pandemia. Imagina você na pandemia só com uma varanda gourmet e não ter um espaço dentro de casa para trabalhar, para estudar, entendeu? Então, assim, o que você faz? Está precisando de um espaço legalzinho lá embaixo para as crianças? Dá-se um jeito. Tem profissionais bons para fazer isso. Então, eu acho que para mim vale dos dois, você tanto ir para o moderno quanto para você ir com o mais antigo, mas o que importa realmente é você viver bem em uma localização boa, que otimiza o teu tempo, sabe? E que você vai ter tudo ao teu alcance fácil. O que acontece muitas vezes é que esses imóveis antigos, eles permitem que as pessoas tenham acesso a localizações que elas não conseguiriam ter no imóveis novos. Então vamos dar um exemplo aqui da nossa região, né? Então a gente tem prédios, por exemplo, mais modernos, recém-entregues ou entregues há menos de 5 anos, onde um metro quadrado ele vai beirar ali entre 16 e 20 mil reais. E a gente tem do outro lado da rua, de um desse que está 16, 20 mil reais, apartamentos de 6 mil metros quadrados, que eles são vizinhos, né? Então, ou seja, se você vai fazer uma reforma ali, sei lá, que vai te custar R$ 1.000 o metro quadrado, você vai investir 7 mil metros quadrados e você vai estar na mesma localização daquele que pagou 20. Então, tudo bem, mesmo que o condomínio seja 15, 20% mais caro, mas o quanto você está colocando de valor de investimento é muito menor, né? Se a gente for pensar nessas épocas que a gente tem falado muito sobre aplicações e rentabilidade, esse dinheiro no banco, se essa pessoa tem esse dinheiro no banco, ele paga tranquilamente o valor do condomínio do IPTU, né? Então, às vezes, é esse ingresso que os apartamentos antigos permitem é que você possa ter acesso nessas regiões. Isso, a gente está falando estritamente do Tatuapé, mas isso acontece em outras regiões de São Paulo, né? Se a gente for falar, por exemplo, os jardins a diferença não é muito grande, né? A gente vê uma grande discrepância de valor do metro quadrado, se a gente for comparar os empreendimentos novos, que são super limitados e exclusivos, daqueles onde a maioria são imóveis dos anos 70, dos anos 60, né? Que naquela época alguns nem vaga de garagem tinham. Então, mas que proporcionam uma localização muito adequada, né? O Higienópolis, onde também a gente tem uma oferta de imóveis novos muito menores, mas que a gente consegue hoje morar a 800 mil reais do lado da Praça Buenos Tem Aires. aqui também o Sultana, Pedreira de Freitas, que ele tem 300 metros quadrados, tá 8.300, 8.400 metros quadrados. Onde é que você encontra isso? E tem quadra de tênis, tem muita gente que nem imagina ter uma quadra de tênis oficial lá dentro. Então, e acontece na maioria desses antigos, eles tinham terrenos maiores e pelo menos conforto, né? Conforto. Tem conforto. E pelo menos os da nossa região, a maioria desses que a gente está citando aqui, que são imóveis antigos, eles têm quadra de tênis, né? Então você imagina o tamanho do espaço que ele tinha naquela época para proporcionar uma quadra de tênis, e hoje a gente vê tudo meio engessado, né? Tudo meio estruturadinho, mas assim, é uma piscina que não é tão grande, uma quadra que não é tão grande, um salão que não é tão grande, né? E como que você vê essa diferença também? A gente estava falando sobre os prédios há pouco tempo atrás, antes de começar, sobre a questão das portarias eletrônicas, né? Que é o que a gente vem encontrando, que hoje é um grande desafio da gente, enquanto corretor, nessas apresentações, né? A gente sabe que essa foi uma solução que muitos condomínios trouxeram para baratear os custos. A gente também viu que, de fato, esses custos acabaram não sendo traduzidos ali no dia a dia dos prédios, mas que essa diferença de valor acabou trazendo investimentos para os condomínios, né? Como que você vê essa questão dos clientes com relação à portaria eletrônica?
A portaria eletrônica, para mim, hoje tem sido um impedimento de vender. Eu tenho só, assim, nesse último mês, só cliente me pedindo, Vânia, quero apartamento sem ser portaria eletrônica. Não quero. Então é assim, você tem que fazer um outro trabalho em si, mais um impedimento para você vender aquele imóvel, porque otimizando o preço, custo, a gente breca na venda. Isso é importante a gente tratar aqui e levantar esse assunto, por mais que ele é um assunto muito É polêmico, né? muito A gente polêmico mesmo, vai dar briga, vai descer uma lenha na gente, mas é um problema, sim, está sendo um problema para mim, para vender. Mas essa é uma preocupação que a gente quer trazer aqui para os proprietários, por quê? Porque se a gente visa no curto prazo ali uma redução de condomínio que muitas vezes nem acontece, de fato, o que a gente vê na prática é isso, né? Muitos deles não percebem uma diferença tão significativa. É irrisório esse negócio de portaria virtual, pelo menos nos poucos que eu tenho visto, não está fazendo muita diferença, não. E o que eu já vi alguns prédios por aqui da nossa região que eles adotaram essa medida, né, para poder, com essa diferença que não é tão grande, pudessem fazer melhorias, mas já estão voltando ao modelo antigo, né? Ou seja, isso trouxe uma grande insatisfação para os moradores e eles perceberam uma certa dificuldade ali nas negociações. Tiveram que reduzir os valores significativamente ali para poder atrair compradores que não estariam dispostos ali a comprar no prédio, mas que pelo valor viram uma oportunidade. Então, às vezes, os proprietários têm essa visão do curto prazo com relação ao condomínio, mas esquecem que a gente precisa olhar o patrimônio como um todo, né? E num prédio, o que vale mais ali é o patrimônio, né? Então, muitas vezes você vai ter um condomínio que é um pouco mais caro, mas que pelo menos ele garante ali um conforto. Ele atende, né? Oferece para você um bem-estar bem melhor. E segurança também, né? A gente sabe que uma portaria ali, ela dá não só conforto, mas é também uma segurança a mais. Com certeza. Né? E como que você enxerga, por exemplo, essa questão das quantidades? Então a gente sabe que os prédios de alto padrão, principalmente antigos, eles prezavam pela exclusividade. Então isso fez com que muitos prédios tivessem menos proprietários, né? Menos apartamentos disponíveis. Então a gente tem prédios de 15, 16, 20 andares, que são de um apartamento por andar ou no máximo dois, né? E a gente tem empreendimentos na região que são empreendimentos que muitas vezes o mesmo valor desse de alto padrão, que são 6 até 8 apartamentos por andar, né? Mas eles colocam no olhar do cliente, eu acho, a área de lazer. É aí que eles encantam as pessoas. E não é só lá, que a gente não vive só na área de lazer, a gente também vive dentro do apartamento. Então, essa diferença para mim pesa muito. Quem tem muito criança vai se encher mais os olhos com aquela parte de área de lazer. E quem não tem vai se encher mais os olhos com aquela outra parte, que é onde você está vivendo, tipo, onde você mora, né? Eu penso assim, né? Eu acho que você falou uma coisa importante quando a gente lembra da pandemia, né? A pandemia ela só colocou a gente numa concentração ali num espaço menor, onde a gente teve restrições de mobilidade. Mas o que ela mostrou, né, pelo menos na minha avaliação, quando as pessoas ficaram dentro daquele espaço que ela tinha, que era o espaço útil delas, elas viram que aquele espaço era muito pequeno, né? Uhum. E aquilo começou a mexer no psicológico e no sistema nervoso ali de todo mundo, né? Eu que na época era do mercado e tive que trabalhar em casa, com meus filhos fazendo aula em casa, minha esposa trabalhando em casa, a gente tinha que se espalhar para que um não atrapalhasse o outro, né? E na minha casa isso não foi um problema, mas em muitas casas isso foi um problema, né? Então, elas visavam o ambiente externo, mas no final do dia a gente vive dentro de casa, né? A gente tem que prezar pelo conforto das nossas refeições em família, né? Do espaço com os amigos que a gente acaba recebendo na nossa família, o nosso espaço íntimo dentro do nosso quarto, né? E hoje a gente fica com esses espaços menores um pouco mais comprometido. Como que você vê essa nova... E como que você vê essa nova tendência do mercado? Como é que você vê? A gente fala isso sempre, que o mercado vive de momentos, né? A gente já teve esse momento de todo mundo buscar varanda gourmet, mas agora a gente percebe que ele está voltando. Tá mesmo. Os 20 mais estão em moda. As pessoas estão vendo que o valor do metro quadrado está bem convidativo. Os imóveis antigos, eles não são tão atrativos visualmente, né? Pelas fotos, até pela forma com que eles estão decorados, mas o importante é que a gente
que esses clientes, esses potenciais clientes, permitam visitar, né? Porque normalmente eles têm atrativos muito bons, tem uma boa fluidez na planta deles e a vista, a localização, que muitas vezes a foto pode não atrair, né? Como que você acha que isso é relevante? Isso acontece? Você percebe isso? Que as pessoas ficam ali de olho na foto, aquela foto às vezes não vai agradar e estão perdendo uma chance que muitas vezes a foto não consegue retratar exatamente como que é, né? E às vezes ao contrário também, a foto tá tão caprichada É que quando você vai olhar o imóvel você se assusta. Então realmente eu acho que a gente tem que visitar o imóvel. Visitar, olhar, observar, analisar, que eu acho que vale a pena. A gente sabe que o trabalho de buscar um imóvel não é tão simples quanto parece, né? Ele exige muita dedicação, mas o importante é que as pessoas muitas vezes saiam, né, do telefone ali e vão explorar um pouco mais. Exatamente. Pegar realmente um corretor profissional, pegar gente séria. A gente aqui tem excelentes corretores com essa seriedade, com essa postura, que eu acho que as pessoas vão se surpreender quando olharem esses apartamentos, esses condomínios, e olhar com outros olhos. Então, o meu convite aqui para você, se você está em busca de imóvel, dê uma chance para os 20 mais, né? Dê uma chance para esses que a foto pode não ser tão bonita ou não tão bem produzida, mas certamente eles estarão em lugares onde outros não estarão, ou ele vai te proporcionar um conforto que outros poderiam fazê-lo por um valor muito maior. Vânia, obrigado pela sua participação. Obrigada. Qualquer coisa é só me dar uma ligadinha. Obrigado e te vejo no próximo episódio do Café com Pedro de Lima.